Janela 4x14. Normalmente as pessoas já ouviram falar em janela 10x40, né? Aquele retângulo no mapa que compreende os países não alcançados. O fundador dessa janela, Louis Bush, é também o fundador da janela 4x14. Mas a janela 4x14 não é uma faixa no globo, no mapa, não é geográfica, melhor, não é geográfica, ela é uma faixa etária, é uma janela de faixa etária, ou seja, dos 4 anos até os 14 anos. É muito interessante ir mais a fundo nas pesquisas e perceber que essa janela é considerada janela de ouro, porque a criança, quando ela é ganha para Jesus, nessa idade, né, a criança ou adolescente, eles são ganhos para Jesus nessa idade, normalmente eles não vão se desviar. A taxa de desvio é mínima quando eles... tem um detalhe aí. Talvez você conheça muitos que tenham se desviados depois de terem crido em Jesus nessa faixa etária. Mas tem um problema aí. Não é só conhecer Jesus, né? Porque normalmente as igrejas, elas preparam todo o trabalho para as crianças ficam apenas como se fosse uma tábula rasa em que são apenas receptores da mensagem. Não, o caminho não é esse. O caminho é compreender que essa idade dos 4 aos 14 anos, eles não são alvo apenas do nosso evangelismo, no sentido de que eles precisam ser ganhos. Não, eles são instrumentos para ganhar outros também. As crianças e adolescentes, elas não podem apenas assistir os adultos a fazerem. Elas precisam ser parte deste processo de partilha do evangelho. Então, quando elas estão envolvidas, não apenas recebendo, mas quando elas estão envolvidas no discipulado e no ato de discipular, no ato de partilhar, elas vão crescer na fé, elas terão as experiências delas com Jesus, e isso faz com que elas fiquem firmes ali e não se afastem. Isso é muito curioso. Então, num primeiro momento, a responsabilidade é nossa, é verdade. E eu aprecio muito o Salmo 78. Poderíamos ler vários versículos, mas eu quero destacar aqui o versículo 4. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Então aqui existe um comprometimento em não encobrir aos nossos filhos, né, e às gerações futuras aquilo que o Senhor tem feito. O contexto aqui é Israel, mas o princípio é o mesmo, né? É o princípio do Shema Israel, o princípio ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, então amarás o Senhor teu Deus, e esse desafio de amar é sempre, né? É partilhar pelo caminho afora, ao deitar, ao levantar. Então esse princípio que nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 6, esse princípio que está em Israel, Jesus, ele traz para a nova aliança. E aqui no contexto da graça, no contexto de igreja, nós temos a bênção e a responsabilidade de partilhar com as crianças e adolescentes. Então, vai aqui um alerta. A janela 4x14, ou as crianças e alguns adolescentes, essa janela de ouro, ela não é a igreja do futuro, tá? É um erro crasso nós pensarmos que as crianças são a igreja do futuro. Não. As crianças já hoje, elas são igreja hoje, se elas creram em Jesus, se elas creram no evangelho, se elas são discipuladas, se elas partilham a fé, se elas têm o Espírito Santo, se elas oram, se elas confessam seus pecados, se elas buscam desenvolver sua vida no temor do Senhor, com o nosso auxílio, naturalmente. Mas se elas estão dentro desse contexto, então elas não são a igreja do amanhã. As crianças são a igreja
do hoje. Então essa janela de ouro, ela precisa ser olhada de uma maneira mesmo especial. E aí vem uma pergunta, a pergunta que não quer calar, né? Se elas são tão importantes, se essas crianças são tão importantes e adolescentes, se elas, mais do que nós, garantem a igreja do futuro, a igreja do hoje, mas também a igreja do futuro. Eu digo isso por quê? Porque nós vamos passar pela lógica mais rápido do que elas. Elas ficaram aí e poderão dar frutos por quanto tempo, não é? Se já começam a dar fruto agora. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos. O nosso pequenininho tem 8 anos. Quem é que vai partilhar do evangelho com os amiguinhos dele de 8 anos? Eu não tenho oportunidade. Ainda mais aqui em Portugal fica mais difícil ainda, né? Mas normalmente nós não temos oportunidade de chegar até aquelas crianças. Quem vai chegar até aquelas crianças é o meu Murilo de 8 anos. Então, se ele entende, se ele é preparado, se ele é ensinado, se ele é desafiado, quem vai partilhar da fé é ele, lá com os amigos dele. E assim vai acontecer com a Jamile de 14 anos, com o Thales de 17. O Thales ele já passou da idade de ouro, é considerado idade de prata porque tem 17 anos, mas ainda é mais possível trabalhar com ele do que depois dos 18, 20 e 20 e tal, né? Então, nós precisamos mesmo olhar com carinho para essa janela de ouro, né? Essa janela que é tão preciosa, e uma figura que me vem à mente é do ferro quando ele está quente ao máximo para ser trabalhado. Então, se ele esfria, o que acontece? Nós não conseguimos trabalhar mais. E a janela 4x14 é essa janela preciosa, ela está no tempo exato. Se a gente deixar passar, nós vamos ter muitas dificuldades depois disso. E aí vem lá a pergunta lá de trás, da qual eu já ia fugindo. Quanto tempo do nosso investimento nós temos feito nessa janela? Quanto tempo do nosso investimento nós temos feito nessa janela? Se é uma janela tão importante assim, se é uma janela que garante de uma certa forma o sucesso da igreja hoje e também amanhã, quanto do nosso esforço tem sido nessa janela, não é? Nós investimos tanto em adultos, nós investimos tanto em coisas que acontecem para os adultos, mas quanto dos recursos da igreja? Aliás, é uma outra estatística muito triste pensar que apenas 3% dos recursos das igrejas normalmente são investidos nessa faixa etária, quando as salas de aulas deveriam ser as melhores para eles e não um cantinho qualquer, não é? Nós nos preocupamos em dar o conforto para os adultos porque são mais críticos. No entanto, o nosso investimento, o nosso maior investimento em material didático, logística, ambiência, estrutura, qualificação para professores, enfim, deveria ser na janela 4x14, porque a igreja que investe nessa faixa etária, ela colhe muitos frutos de crescimento espiritual, cresce muitos frutos, ou colhe muitos frutos não só de crescimento espiritual, mas numérico também. Enfim, eu espero que nossa atenção como pastores e líderes e pais e professores se voltem para a janela 4x14. Deus vos abençoe. Bom investimento. Amém?